Senhoras e senhores, como é que os senhores estão, hein? Tudo bom? Quero que você saia dessa conversa aqui de hoje comigo, sendo uma pessoa com uma mentalidade melhor, com uma inteligência emocional melhor. Eu quero que você preste atenção nessa conversa e nessas atitudes que eu vou te falar, porque muitas vezes nós temos pessoas ao nosso redor que têm essas atitudes, ou até você mesmo, e eu quero que você reflita do ponto de vista de inteligência emocional, que algumas coisas não fazem nem sentido e muitas vezes a gente está perdendo tempo da nossa vida, entende? Dá uma bolacha aqui pro cara, aqui ó, pro meu brother aqui ó. Ó o homem. Gosto muito carinho de vocês. E aí, irmão? Ô, paizão, nossa, obrigado, É Deus nóis, abençoe. tamo junto. Cada Valeu. alimento ajuda. Da hora ajudar a galera, tá vendo? Então, tá dica aí pra você já, ó. Deixa umas bolachas aqui no seu carro, enfim, pra você dar para as pessoas, às vezes na rua, às vezes elas precisam de alimentos, enfim, é uma maneira de você ajudar, beleza? Mas vamos lá, voltando pro nosso papo. Quero que vocês prestem atenção em uma coisa, que é o seguinte: tudo que a gente vê, tudo que a gente se depara na nossa vida, quando alguém vem contar alguma coisa, muito do que as pessoas vêm contar pra gente, muito das cenas que a gente escuta, histórias, etc., são pontos de vista. Tudo que a gente vê, tudo que aparece, que surge em alguma conversa, é um ponto de vista. E o que significa ser um ponto de vista? Quando alguém te conta uma história, porque fulano fez isso, porque eu vi que etc, porque fulano é assim, porque fulano tem tal atitude, é de tal jeito, é um ponto de vista, entende? Eu e você, a gente pode estar no mesmo lugar, vendo a mesma cena, e a gente pode tirar conclusões diferentes. E por que a gente tem conclusões diferentes? Muitas vezes, mesmo a gente olhando para a mesma cena, olhando para o mesmo fato que aconteceu, porque nós temos julgamentos diferentes, entende? Todo mundo vai julgar, isso todo mundo sabe, mas o ponto é a gente não assumir isso como uma verdade, a gente não julgar e a gente tomar isso como 100% de certeza na nossa vida. Inclusive é importante a gente mudar a nossa mentalidade para que tudo que aconteça, tudo que a gente vê na nossa vida, a gente não entre no julgamento, a gente fique na observação, entende? A gente não sabe o que aquela pessoa está passando, a gente não sabe o contexto daquela situação. Então, como que a gente vai julgar? Entende? A gente tem que sair cada vez mais dessa posição de julgar e começar a assumir um lugar de observador, entende? E por que eu estou falando isso? Porque tem muitas pessoas que elas vêm muitas vezes conversar com você, às vezes elas querem manchar a imagem de outras pessoas, enfim. E a gente tem que entender que para cada relação que a gente tem, como eu estou comentando aqui, para cada cenário, para cada atitude, são pontos de vista, entende? E muitas vezes, algumas pessoas têm uma mania muito ruim de comentar, né, de fazer fofoca, de ficar falando da vida dos outros. E aí, você que está escutando, você tem que ter uma inteligência emocional e ter uma sabedoria de se colocar em uma posição neutra, de entender o que aquela pessoa está te passando de informação, e ok, mas a gente tem que entender que esse é um ponto de vista dessa pessoa que está te passando essa informação, entende? É essa pessoa entendendo de acordo com as experiências dela, de acordo com o histórico de vida dela, de acordo com tudo que ela já viveu, enfim, ela tá julgando do ponto de vista dela e repassando essa informação para você com o olhar dela, entende? Então é aquela velha história, né? Quando o João fala de Pedro, eu acabo conhecendo mais João do que Pedro, porque a forma que João fala, o que ele está falando, o como ele está falando, me diz muito mais sobre ele. E Pedro, eu vou saber sobre ele quando eu tiver o contato, quando eu tiver uma experiência, quando eu tiver uma vivência com Pedro, e mesmo assim, com base no que eu estou vendo ali naquele momento, eu vou tirar as minhas conclusões dentro da minha concepção. Mas eu nunca vou poder julgar, entende? Então esse é um ponto muito interessante. Eu gostaria de dar essa introdução para você. Por quê? Porque vocês já perceberam como tem pessoas que perdem tempo de verdade falando da vida dos outros,
falando que fulano fez isso, que fulano fez aquilo, que nossa, que casou, que separou, que não comprou não sei o quê, e, e que isso não leva a lugar algum, entende? Esse é um ponto que eu acho muito interessante, assim como as pessoas, elas muitas vezes quando elas não têm uma informação, um conteúdo para conversar, elas acabam indo para uma linha de fofocar, de falar da vida dos outros. E tudo aquilo que está sendo falado ali são pontos de vista em cima de pontos de vista, em cima de julgamentos, e que a pessoa que está sendo vítima ali daquela conversa, às vezes nem é isso, entende? Às vezes a gente nem sabe o que está se passando ali na história, na vida, no momento de vida daquela pessoa, entende? Então, e mesmo que a gente soubesse, né? Qual que é o intuito dessa conversa? Qual que é o intuito dessa fofoca? Entende? Então eu costumo falar para as pessoas o seguinte também, que é um outro ponto de vista, que é uma outra informação de inteligência emocional que você tem que levar para sua vida, que é assim, toda vez que uma pessoa vier falar de outra pessoa para você, principalmente quando for algo negativo, você, ok, vai considerar essa informação, mas não considerar de um ponto de vista de concluir sobre aquilo. Você tem que ter a sua percepção e você tem que ver as atitudes de cada pessoa. Porque às vezes, de novo, a pessoa está vindo te contar algo porque ela teve uma experiência ruim naquele momento, diante do ponto de vista dela, que é muito importante, que é o que eu estou comentando aqui, né? Do ponto de vista dela, não foi agradável e ela começa a espalhar isso, né? Que acaba sendo outra coisa muito chata, muito ruim, muito antiético de ser feito, né? Se você viu algo que te incomodou, se você viu algo que está te atrapalhando, algo que você não gostou, guarda para você, entende? É tão feio quando as pessoas observam, infelizmente, alguns equívocos, algumas falhas das outras e ficam espalhando como se aquilo fosse elevar ela de alguma forma, sabe? Todo mundo tem suas oportunidades, todo mundo tem os seus pontos para melhorar, mas se você viu algo, fica na sua, sabe? Ou então chega nessa pessoa com ela sozinha, né? Em um canto para que ninguém escute, para que ninguém esteja perto e fala, ó, talvez você possa melhorar nisso. Deixa eu te dar uma dica aqui, ó, você pode talvez fazer dessa forma, falar assim, etc, etc, sabe? Você com a pessoa diretamente, isso é bacana. Agora, a partir do momento que você sai falando para outras pessoas, ah, porque fulano isso, porque fulano aquilo, mas nossa, você viu que coisa, que não sei o que. Isso é muito feio, muito antiético, sabe? Não faça isso. E aí, voltando na questão de se alguma pessoa te falou algo, você vai reter essa informação, mas vai observar e vai tirar as suas conclusões, entende? Então, às vezes, você conhece, inclusive, essa pessoa que está sendo vítima dessa fofoca. E aí você já tem uma percepção sobre essa pessoa e você acaba muitas vezes até duvidando da informação que está chegando, né? Nossa, fulano? Mas eu conheço o fulano, não é assim essa pessoa. Mas deixa eu observar, que é também o que eu quero conectar com um próximo ponto, que é assim, gente, as pessoas mudam, sabia? As pessoas mudam. Então eu acredito que a gente está aqui nessa terra, eu acredito que a gente está aqui nessa vida, muito com o objetivo de evoluir, né? De evoluir mentalmente, de evoluir nossa inteligência emocional, de evoluir a nossa espiritualidade, de evoluir na vida como um todo. Então, às vezes você teve uma experiência, às vezes você conheceu uma pessoa, enfim, né? Tudo, de novo, de um ponto de vista seu, em um momento específico, aquela experiência, e aí a gente assume como se aquela pessoa fosse ser aquilo, né? Da forma que ela tratou, da forma que ela agiu, pro resto da vida, sabe? Então, muitas vezes isso leva o quê de ruim para as pessoas? A mágoa, né? Então, às vezes a gente fica carregando a mágoa, não, porque fulano fez isso comigo lá em 2000 e não sei quando, e nossa, essa pessoa é horrível. Olha isso, olha como é pesado. Essa pessoa é horrível. E você tá falando isso, às vezes a pessoa já amadureceu, já evoluiu, já é uma outra pessoa, sabe? Então, o que eu quero dizer com isso? Por mais que a gente também tenha conclusões, conheça muito bem alguém, sabe direitinho o que a pessoa fez, etc, etc, cara, se livra disso, foi naquele momento, esquece e vamos torcer para que essa pessoa continue evoluindo, assim como nós estamos todos evoluindo,
Ou pelo menos deveríamos estar com esta mentalidade, porque ninguém é perfeito, entende? Então, às vezes você tá guardando aí um rancor, não, aquela pessoa, nossa, eu nunca mais vou falar com ela na minha vida, etc. Enfim, sabe? Entenda que as pessoas também mudam, né? Ou então espera-se que elas mudem, mas que elas evoluam, que elas melhorem. Mas se ela também não melhorou, se ela tá do mesmo jeito, você percebe? O que que agrega também, no final das contas, pra você? Fazer uma fofoca, falar do outro, falar da vida de fulano, falar que pessoa tal é assim, sabe? Muitas vezes você pode estar convicto de que uma pessoa é de certa forma, e alguém vem perguntar pra você sobre essa pessoa, sabe? E aí, onde mora a sabedoria? É você mesmo sabendo que às vezes essa pessoa fez algo de ruim, fez algo de mal, é falar assim, cara, enfim, acho que é legal você ir lá conhecer a pessoa e ter suas próprias conclusões, não tenho nada pra falar dessa pessoa, sabe? Se manter neutro, entendeu? Por mais que a pessoa tenha sido horrível com você, enfim, vocês conseguem entender que é muito mais sobre a pessoa, é muito mais sobre o outro, e você seguir a sua vida tranquilamente, na sua fé, com a sua bondade, com o seu coração limpo. Isso tudo é o que? É inteligência emocional. É você ler a situação do ponto de vista racional e entender que aquilo não tem nada a ver com você, sabe? E aí tem um outro ponto que é assim, as pessoas pegam e falam assim, pô, mas às vezes eu tô seguindo a minha vida e essa pessoa ela é tão ruim que ela começa a falar de mim para outras pessoas, que ela começa a querer manchar a minha imagem, e isso eu não aguento, isso eu não suporto que seja feito. Não é? Tem muitas pessoas que infelizmente elas fazem isso mesmo. Mas aí eu vou voltar naquilo que eu acabei de falar para você aqui nessa conversa. O que que se espera das pessoas? Que ninguém julgue ninguém pelo que o outro está falando, certo? Então, se eu tô com o João e João começa a me falar de Pedro, eu conheço Pedro. Então, eu vou levar assim em consideração as informações que João está me falando, mas eu conheço Pedro e eu não vou entrar no julgamento sobre Pedro do que João está me falando naquela conversa. Eu vou ver as atitudes de Pedro, eu vou ver o comportamento dele e com base nisso eu vou tomar a minha conclusão. E mesmo assim, não vou julgar. Às vezes a pessoa pode ter feito tudo que João está falando ali, né? Às vezes Pedro fez tudo que João está falando, né? Mas às vezes estava num momento ruim também. Enfim, não que isso seja uma justificativa, mas como eu falo aqui para vocês, como eu estou explicando, estou repetindo, a gente não sabe a circunstância, o momento de vida, como ele estava ali mentalmente, como ele estava emocionalmente, às vezes estava num momento abalado. Pessoal, a gente nunca sabe, às vezes, o que as pessoas elas escondem, a dor delas, o que elas têm de dificuldade no dia a dia. Às vezes a gente está vendo ali uma pessoa serena, plena, mas por trás ali, quando ela chega cansada do trabalho, quando ela chega cansada da sua rotina, só ela sabe as lutas que ela tem, entende? Não estou falando isso para passar pano, isso não é para justificar falta de educação, mau comportamento e atitudes antiéticas de ninguém. Mas, às vezes, é isso que causa o burburinho, é isso que causa a falação de fulano vir falar que, nossa, que você viu, que como que tal pessoa agiu, que coisa ridícula. Entende? Então, assim, de novo, se tem alguém falando de você, esteja com o coração limpo, porque se você é uma pessoa do bem, você é uma pessoa do coração bom, você não precisa se preocupar em provar que o que aquela pessoa está falando é mentira. As pessoas ao seu redor já te conhecem. E por mais que elas não te conheçam, você percebe que você não controla a mentalidade dos outros. Você não controla a forma que os outros vão pensar de você. Entende? Às vezes você não fez nada, a pessoa já não gosta de você. Então se vai alguém falar mal de você para ela, para esse tipo de gente, o que você pode fazer? Nada. Continue sendo você. Uma hora ou outra a pessoa ou vai mudar a sua percepção, caso ela já tenha te julgado, ou então ela vai se manter neutra e no momento certo ela vai conhecer você de verdade. E aí ela vai falar, tá vendo? Quando fulano me falou lá atrás de você, eu tinha outra visão. Nossa, ainda bem que eu nem assumi esse julgamento pra mim. Eu preferi te conhecer, tô vendo que você é uma pessoa do bem, uma pessoa boa. E é isso, pronto, acabou. Entendeu? Então você não tem que ficar se preocupando em
Não, eu tenho que provar pra todo mundo que eu não sou assim, porque fulano tá falando mal de mim. Relaxa, entendeu? Quem tem uma mentalidade, quem tem inteligência emocional, já sabe disso. Não vai julgar você ou outra pessoa por meio de terceiros, né? Por meio de opiniões de terceiros, sabe? Então, era esse papo que eu queria bater aqui com vocês, porque essa questão de inteligência emocional pode parecer besteira, mas é uma preocupação para muita gente. É uma preocupação e é algo que, emocionalmente falando, psicologicamente falando, muitas pessoas não têm essa visão. Principalmente porque muitas coisas a gente não controla, como eu comentei. A gente não controla como os outros vão pensar da gente, a gente não controla o como a informação sobre nós está chegando nas outras pessoas. Eu vou falar para vocês, já me preocupei muito com isso. Não, o que vão pensar de mim? Nossa, olha fulano lá acabando com a minha imagem. Hoje em dia eu tô extremamente tranquilo, entendeu? Hoje em dia eu não estou nem aí, de verdade. Se alguém tem algum problema comigo, que é um outro ponto de inteligência emocional que vocês têm que saber. Se alguém tem algum problema com você, ou você tem algum problema com alguma pessoa, chega na pessoa e fala diretamente com essa pessoa. Olha, eu tô vendo aqui e tal, não tô gostando disso. Ou então dá um toque na pessoa, como eu comentei, né? Putz, tô vendo que você tá tendo uma atitude aqui. O que você acha de tal? De começar a fazer dessa forma? O que você acha de corrigir? Enfim, sabe? Se aproxima da pessoa numa boa, mas diretamente com essa pessoa. E não ficar fazendo burburinho e fofoca dos outros, porque isso é ridículo. Entende? Então, se alguém tiver algum problema com você, que essa pessoa fale diretamente com você. Ponto. Entende? Não tem que ficar fazendo fofoquinha e falando para outras pessoas. Entende? Isso é ridículo. Se você quer prosperar na sua vida, se você quer ter sucesso, se você quer aprender a ter uma mentalidade de alta performance, você tem que entender que esses pontos de inteligência emocional, eles devem estar em dia com você. Eles devem ser carregados. Muitas coisas aqui, inclusive, são itens da filosofia estoica, que é o quê? Eles falam muito sobre o que a gente controla, o que a gente não controla. Então, quando a gente fala de situações e de pensamentos de outras pessoas, do raciocínio das outras pessoas, do julgamento das outras pessoas, gente, como é que você vai controlar isso? Então, faça a sua parte, sabe? Faça a sua parte, muito bem feito, pronto, acabou. Se preocupe com isso, entende? Sabe? É simples, mas ao mesmo tempo é complexo. Muitas vezes acontece isso em relacionamentos pessoais, e muitas vezes a gente tem dificuldade em relacionamentos no trabalho, enfim, qualquer tipo de relacionamento, isso pode estar precisando ser visto por você, refletido, para que seja melhorado. Beleza? Então era essa conversa que eu queria ter com você. Esse tipo de assunto e vários outros são assuntos que a gente conversa dentro do módulo de mentalidade que está dentro da sociedade da alta performance e que não tem só esse módulo. Lá a gente fala de hábitos saudáveis, a gente fala de produtividade, a gente fala de biohacking, a gente fala de vários assuntos, porque na sociedade da alta performance a ideia é que as pessoas evoluam, se desenvolvam em vários assuntos para que elas tenham uma vida de alta performance de forma saudável, sabe? Para que elas se livrem da preguiça, da procrastinação, dos vícios em redes sociais, de qualquer outro tipo de vício, da alimentação ruim, enfim. Lá dentro é onde a gente constrói um processo para transformar as pessoas. Se você está interessado, eu vou deixar aqui na descrição informações sobre a SAP. Eu vou deixar aqui também o meu Instagram, onde as pessoas acompanham a minha rotina. Afinal, sou uma pessoa que eu sou CLT, tenho esse projeto aqui da SAP porque eu tenho esse propósito de ajudar as pessoas a terem essa mentalidade avançada e de alta performance. Perfeito? Então, a gente se vê por aí. Se você quiser também ver outros vídeos meus aqui no canal, fique à vontade. Às vezes você está chegando agora. Inclusive, se inscreve, compartilha, deixa um like, comenta aqui o que você achou desse vídeo, porque é isso que faz eu ter vontade de vir aqui e continuar ajudando as pessoas. É isso que me motiva. Beleza? Valeu, até mais.